Deixa o pessoal chegando. Lopes Mônica, lá no Instagram. Boa noite. Seja bem-vinda. Aquele axé. Boa noite, Rita de Cássia. Oxalá abençoe, lá no Facebook. E a Leda Maria chegando lá no YouTube. Oxalá abençoe. Maravilha. Parece que está tudo direitinho, então. E também estamos gravando já essa nossa live ao vivo para toda a galera do Spotify, hein? Então também temos o nosso Alecast Escola de Magia também no Spotify, tá? Então estamos transmitindo diretamente para nossas mídias sociais, Facebook, YouTube, Instagram, e gravando ao vivo para o Spotify. A nossa live de hoje, nossa live de quarta-feira, live de cantigas e prosas. Live de cantigas e prosas, onde, como sempre, a gente tem a oportunidade de conversar um pouco sobre espiritualidade, sobre a prática do ocultismo, a prática da magia e os caminhos da espiritualidade, particularmente a espiritualidade afro, né? Afro-brasileira, ou afro de uma forma em geral. Tatiana Machado chegando lá no Instagram. Boa noite, sua bênção. Oxalá abençoe, Tatiana Machado. Seja bem-vinda. Então, estamos aí simultaneamente. Tudo ok no Face? Maravilha, então. Boa noite, Paula Mata. Seja bem-vinda. Muito bem. Angélica Viton, boa noite. Oxalá abençoe. O pessoal está chegando, então. E essa nossa live é uma live do nosso trabalho da Alecast, Escola de Magia. E nós fazemos live toda quarta-feira, sexta-feira e domingo. Hoje, quarta-feira, é a nossa live tradicional de cantigas e prosas, onde, às vezes, cantamos algumas cantigas de orixás, de entidades. Às vezes também citamos alguns itãs de Ifá, né? E mais principalmente, nas nossas lives, a nossa principal característica é a interação. Nós interagimos com as pessoas que participam, respondendo a perguntas, a participações, sempre. Eu gosto muito desse modelo da gente estar trocando, conversando, né, ao vivo, falando sobre variados temas, e tudo, claro, com muita energia positiva, com uma boa vibração, né? Good vibes, como o pessoal fala, né? Realmente interagindo de uma forma bacana, positiva para todos, né? Seja muito bem-vindo, Walter Ludovino, oxalá abençoe, seja bem-vindo. Muito bem. Peço então ao pessoal que está chegando para dar aquele like, pois quando você dá esse like, quando você no YouTube clica no sininho, se inscreve no nosso canal, isso dá uma força muito poderosa para a divulgação da nossa live, do nosso trabalho. Você também do Facebook, você do Instagram também, por favor, vamos dar aquele like, clique em seguir a nossa página, se inscreva no nosso canal. Esse tipo de apoio nos é muito importante, pois assim a mídia social entende que o nosso trabalho é significativo e ajuda na divulgação. Você também que está ouvindo aí no Spotify, né, que está de repente trabalhando no Uber, que está em casa, fazendo alguma coisa, está aí, está ouvindo o Spotify, seja muito bem-vindo também. E clique em seguir, né, o nosso canal no Spotify também. Tá bom? Axé! Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu conferir aqui. Maravilha. Franz Wellington, seja bem-vindo, oxalá abençoe. Johnny Lúcia, tudo bem, para você também.
Boa noite, Oriani. Axé o... Hoje eu fiquei... Tem um tempo que eu não toco algumas cantigas. Eu estava lembrando de uma cantiga muito legal, muito bonita, né? Que é assim, né? Ushuma
Começando então com duas lindas cantigas, uma de Orumilá e outra de Oxumaré. Dois orixás muito próximos, por sinal, né? Consta na tradição que Oxumaré foi um grande babalaô, né? Talvez um dos maiores babalaôs depois de Orumilá. E que Oxumaré tinha tanta sabedoria em seu ifá que chegou a curar problemas dos olhos do próprio Lodumaré, do próprio Deus maior, né? O orixá belíssimo também associado à sabedoria de ifá. Começando a nossa live de cantigas e prosas, cantando algumas cantigas de orixá, principalmente porque também estamos gravando ao vivo para a galera lá do Spotify. Então você que escuta a nossa live lá no Spotify, hoje com bastante cantigas. Deixa eu ver como é que está aqui, o que o pessoal está falando. Boa noite a Doris Lua, lá no Instagram. Axé, seja bem-vinda. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Rubens Cavalcante, boa noite a todos, muita proteção e sucesso nos nossos caminhos de vitória. Axé, Rubens. A Rita falando, amei, axé. Cantaram para os capoeiristas, eu vou ver se eu lembro aqui. Diógenes Salles, boa noite, seja bem-vindo, aquele axé. Paula Mata também. Deixa eu ver lá no YouTube. A caneca, né? Essa caneca é maneiríssima. A caneca do Leão do Reggae. Pessoal lá no YouTube também chegando. A Dione Lúcia, axé, Doris Reis, Barney Neto, axé. Legal, parece que está tudo direitinho então. A gente continua a cantar, enquanto ninguém pergunta nada, comenta nada, a gente vai cantando.
Vamos fazendo, né? Quarta-feira, a nossa live de cantigas e prosas, onde a gente conversa, bate papo sobre espiritualidade, canta algumas cantigas, às vezes recita alguns itãs de Fá. É o momento onde a arte encontra a espiritualidade dentro das nossas lives. Axé. Muito bem. Vamos lá, vamos ver se tem o pessoal, se o pessoal está comentando alguma coisa. Aburuboi, Bocheque, Botó, Sureu, Riufum, Edivaldo de Falu, seja bem-vindo lá no Facebook. A Paula Mata pergunta, qual é o real significado da quartinha com água? É de barro ou louça? E qual é a frequência da troca de água? Olha, tem a ideia da quartinha é um corpo que respira, que transpira. Então é de barro, e a ideia da água no barro, aquela transpiração, né, da quartinha suando, como o pessoal fala, representa a força da vida. A água é a fonte de vida, né? Então, na quartinha de louça, a água fica parada. Ela não transpira, ela não evapora, ou evapora muito devagar. A água fica parada. A água parada não é uma simbologia muito legal. Inclusive, dentro dos mitos, né, da ancestralidade brasileira, existem nomes associados à água parada com energias negativas, né, ligadas, por exemplo, a doenças. Então, a quartinha na água de barro, como ela soa, como ela transpira, ela representa a fonte de vida, tá? Entre outras coisas, a própria respiração.
E isso é com a quartinha de barro. E com que frequência se troca a água? Olha, depende da possibilidade da pessoa. Se a pessoa tem o seu assentamento em casa, né, que ela tem acesso diário, é interessante trocar todo dia, né? Tem a história do apaziguamento com a água no chão, né? Então, a água calma a terra, a água calma o caminho, a água calma a vida, né? A ideia da simbologia da água como uma fonte de vida, né? Interessante também lembrar que na tradição iorubá, quando os reis andam pela estrada, né, pela terra, as pessoas jogam água por onde eles passam. Exatamente essa representação da fertilidade. Então, essa representação da água que fertiliza a terra. Muita gente acha que despachando, jogando a água fora na porta da casa, está despachando a rua. Não, você está fertilizando. Ao você fertilizar, você naturalmente afasta a negatividade, tá? Certo? Então a água na quartinha de barro é uma fonte, é um simbolismo de uma fonte de vida intensa para toda e qualquer energia, né? Todo e qualquer assentamento. Tá? Muito bem. Aí o pessoal O André Araújo Cruz, André Santos falando, sua bênção, Senhor abençoe, André. Seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui no Instagram como é que estamos. A Doris Lua está fazendo uma pergunta aqui. Babá, por gentileza, em uma casa de axé não se pode misturar a Umbanda? Vamos lá, se eu estou entendendo, pelo que eu entendi, ela está perguntando se uma casa de orixá, né, seja de candomblé ou de tradicional iorubá, se não se pode misturar a Umbanda. Bem, são religiões diferentes, né? São religiões diferentes, práticas diferentes, com divindades diferentes. Eu acho o seguinte, eu acho que se uma pessoa tem uma casa de orixá, ela pode ter dentro daquela casa um espaço reservado, se ela assim quiser, para tocar a Umbanda ou a relação com as entidades brasileiras, né? Existem muitas pessoas, inclusive, que são iniciadas em Fá, etc., e gostam da quimbanda, por exemplo, né? Nós vemos hoje em dia muitas casas onde isso não é misturado. É importante a gente chamar a atenção para esse detalhe, né? Você não vai ver um orixá manifestado num canto da sala, do salão, e no outro canto do salão um caboclo ou um preto velho. São coisas diferentes, né? Inclusive energeticamente. Mas se vê muito, hoje em dia, muitas casas onde possuem espaços reservados de culto. Isso é conforme a religiosidade e a sensibilidade do dirigente da casa, né? Então, eu acho que a religião, a espiritualidade, ela é libertadora. Eu acho que todo mundo deve cultuar e praticar aquilo que lhe faz bem e aquilo que lhe complementa dentro da espiritualidade. Mas isso deve ser feito com consciência, isso deve ser feito com sabedoria, com mútuo respeito entre exatamente os caminhos diferentes que a espiritualidade propõe. Então é uma questão de organização, é uma questão de percepção em organizar a própria espiritualidade, né? Isso cabe ao ser humano fazer. Né? Por isso tão importante o conhecimento, o estudo, a sabedoria sobre a espiritualidade, para que a gente evite problemas ao canalizarmos erradamente as questões. Tá? Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui, vamos lá. Eu estou sentindo que esse banco aqui não está legal, não.
Me dá uma outra cadeira aqui, por favor. Que a altura aqui para tocar o violão não tá. Essa aqui que é. Para ter um apoio melhor aqui para a viola. É? Melhor. Oi? Ai, 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 meu violão. Não tá legal ali. Vamos lá. Deixa eu me ver aqui. O Diógenes Salles faz uma pergunta muito interessante. Ele faz o seguinte: Babá, uma vez conheci uma Iá da tradição Yorubá. Deixa eu só botar o violão aqui. Uma vez conheci uma Iá da tradição Yorubá que disse que era iniciada em 20 orixás. Qual é a sua visão sobre isso, tendo como ponto de vista que o Odu do Itefá já direciona alguns para se iniciar, mas não tantos? Então, dentro da própria visão Yorubá, não se aconselha tantas iniciações, porque um Ewo, uma interdição de uma iniciação pode interferir na outra. Vamos dar um exemplo? Vamos lá, é um raciocínio legal que a gente pode desenvolver aqui. Um dos argumentos é que, por exemplo, se você é iniciado em Obatalá, vamos supor que você tenha como interdição usar uma cor vermelha, tá? Aí você se inicia em Xangô. Em Xangô se usa a cor vermelha, né? É uma cor importante dentro do culto de Xangô. Então isso é um ponto de vista Yorubá. Isso pode gerar uma contradição, tá? Agora, como eu penso? Eu acho que o nosso Ori é o nosso orixá. Acima de tudo, é o nosso Ori, tá? E eu, como Luo de Fá, quando faço uma Dafá, uma análise de destino, você tem ali alguns orixás que são interessantes, até dentro de um procedimento de iniciação, para desenvolver melhor características do destino. Então, se você se Ifá indica uma iniciação em um orixá, mas você tem um outro orixá específico que rege a sua prosperidade, pode ser interessante você se iniciar naquele orixá que rege a sua prosperidade. Isso é a Dafá, né? Consulta a Orumilá que mostra e que orienta isso. Eu vejo isso como uma orientação de Ifá. Tem muita gente que se inicia porque quer, porque gosta. Eu acho legal. Eu conheci uma vez uma pessoa em Brasília que ela tinha, por aí, mais que 20 iniciações. E tinha uma casa repleta de assentamentos. Ela mal sabia cuidar daqueles assentamentos e nem sabia para que tanta iniciação. Foi na África, assim, fez um monte de coisa. Quando eu perguntei para ela qual era o conhecimento que ela tinha sobre aquilo que ela tinha feito, ela falou: nenhum, mas eu acho tão bonitinho, né? E era uma mulher de muita grana, né? Rica, então era um esporte para ela, era uma coisa exótica, né? A gente não via profundidade espiritual ali. Era uma coisa mais relacionada a turismo religioso, né? Qualquer outra coisa, né? Então isso depende muito da pessoa. Eu acho que Ifá que deve orientar quais são os possíveis orixás de iniciação. Nunca são tantos orixás como esses, 20, 30, não. Apesar, como eu disse, conheci já várias pessoas que deixaram alguns africanos ricos, né? Se iniciando em 20 e tantos orixás, né? Os africanos agradecem, obrigado, né? Mas a pessoa acaba se perdendo em cima de tantas energias com as quais lida, né? Porque não basta se iniciar, a palavra se iniciar é muito mais profunda, né? É você vivenciar aquilo, é você entender, poxa, eu tenho um fundamento com Ogum, o que Ogum significa na minha vida, né? Como Ogum pode me ajudar através da sua energia, da sua história, dos Itãs de Ifá sobre Ogum, como aquilo pode somar na minha vivência, do meu destino.
Ifá explica isso. O verdadeiro Ifá explica isso. E para isso você não precisa se iniciar, é só se consultar, né? Então isso é uma coisa. Outra coisa é você gastar dinheiro e se iniciando, né? Eu já ouvi falar de um príncipe iorubá que tem 200 iniciações. Bem, é um príncipe, é a cultura dele, é a história dele, né? É a cultura dele, não tem nada a ver com isso, né? Quem sou eu para julgar o que cada um decide da sua vida, ainda mais dentro do seu fator cultural. Mas o meu humilde ponto de vista, pela ótica de Ifá, é que isso deve ser orientado e que se tem que fazer um sentido. Isso tem que ser útil dentro do seu caminho de alguma forma. Eu sou uma pessoa muito pragmática, né? Então, inclusive, a prática da espiritualidade eu vejo como algo útil, prático, e que tem que saber por quê. Ah, você tem que se iniciar em Ossan, tá? Mas por quê? Para quê? Né? Como? Por quê, para quê e como? Isso tem que ser explicado sempre. Se não se explica isso, já está, ao meu ver, já não está correto. Tá? Axé. Muito bem, deixa eu ver lá no YouTube. Andréa Firminiano, boa noite e seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no Instagram como é que estamos. Vamos lá, deixa eu ver aqui que tem muita pergunta. Espero ter esclarecido. O Diógenes está falando. Muito obrigado, Babá. Saiba as palavras. Axé sempre. Axé, Diógenes. Obrigado pela ótima pergunta, né? Muito boa. A Rita ela diz aqui, o que significa sonhar caminhando maneira do rio, na beira do rio ao entardecer e sentir os pés afundando na terra e na água. E depois estar caminhando descalça, caminhando no cemitério de terra preta à noite. Olha, é a visão. Você sabe que, eu vou aproveitar a pergunta dela, uma coisa que pouca gente sabe, Ifá tem uma longa tradição de interpretação de sonhos. Muita gente fala, esse negócio de sonho. Não, é importante sim. E, inclusive a Ifá tem uma longa tradição de interpretação de sonhos. Já fiz algumas lives aqui sobre esse tema, né? Sonhos e Ifá. No curso A Riqueza de Ifá tem um capítulo extenso sobre isso. E, inclusive, tem uma literatura iorubá tradicional relacionada a isso, né? O aspecto, dentro da visão de Ifá, quando se sonha com água, está se falando da questão emocional e de antepassados, ancestralidade. Tá? Mas sobre a ótica das emoções. É o que em Ifá nós chamamos do Iponri Essé, o núcleo de 256 antepassados da nossa raiz ancestral familiar. E vocês se vendo caminhando. Você se vendo caminhando na beira de um rio, não é isso? E depois caminhando descalça em um cemitério, está diretamente falando da questão de antepassados, de ancestralidade, né? O que pode ser interpretado daí? Pode ser alguma necessidade ou alguma situação em que pode estar havendo a necessidade de um apaziguamento ou de algum aviso que a ancestralidade pode estar dando. Tá? O sonho fala de um ciclo de transição, certo? Uma transição que a ancestralidade está avisando. É bom dar uma olhadinha nisso, né? Ou fazer, como eu já ensinei aqui várias vezes, né? Você pode fazer uma bonita oferenda a ancestrais, bem simples e muito bonita, tá? Que é o seguinte, você pode pegar 2 coités,
né, ou 2 cuias, e você pode, em uma cuia, colocar caldo de cana, tá? O irequé. E em outra cuia você colocar água de coco, tá? A cuia com o caldo de cana você oferece a seus ancestrais femininos, tá? A todos os antepassados femininos da sua família. E a cuia com a água de coco você oferece a todos os antepassados masculinos da sua família. Começa pelos femininos sempre, tá? Então, uma coisa bem simples, mas muito significativa, são águas tradicionalmente poderosas, relacionadas ao apaziguamento, à doçura da vida, à limpeza de negatividades. Então, coisas bem simples, extremamente simples, né? Isso feito com fé, você pode colocar no pé de uma árvore, se você estiver descalça, se você estiver descalça, você coloca a cuia com o bagaço de cana em frente ao pé esquerdo, ali em frente à árvore, oferecendo aos seus antepassados femininos, molhando um pouquinho a terra, a água de coco, molhando ali um pouquinho a terra, seus antepassados masculinos, tá bom? A Rita está dizendo ali, grata babá, farei, axé. A Fátima Carvalho chegou lá no Instagram, muito balaxé, boa noite, Fátima Carvalho, seja bem-vinda, axé. A Andréa Fermiano pergunta, professor, onde devo jogar o obi que fica na quartinha? Pode ser na terra? Sim, na terra, no pé de uma árvore bonita. Tá? Deixa eu ver aqui, peraí. O Uriani tá comentando sobre o que eu falei sobre iniciação, né? Ele está dizendo o seguinte, babá, na prática, se for para ter iniciação, que tenha a ver com a sua vida. Isso, exatamente, é como eu acho, né? E que venha trazer evolução, crescimento em todas as áreas da vida. É o que eu acho, perfeito. Né? Até porque uma iniciação, ela não é barata, né, velho? Não é uma coisa barata. Agora, nesse caso, essa senhora tem, né? Muita grana, mas acabou tendo muitos problemas. Tanto que ela me chamou, na época, né, tem muitos anos isso, saí daqui de Lisboa, fui lá para o interior do Brasil para resolver problemas que essa senhora tinha, né? Então, no início, ela falou, mas eu acho tão bonitinhos os assentamentos, né? E estava cada um mais negativo que o outro, causando problema na vida dela. Né? Ali ela até ficou meio chateada comigo na época, porque ela viu que, de repente, nem tudo que é bonitinho é bom, né? Então tem que se ter esse senso crítico, né? Orixá não é brincadeira, né? E iniciação não é enfeite, né? Então, mesmo que você tenha muita grana, iniciação não é igual carro. Eu tenho 10 carros na garagem, eu tenho 20 iniciações. Tá, mas para que serve, né? Essas 20 iniciações na tua vida? Então, essa é a minha forma de pensar, eu sou muito pragmático, né? Porque é um pensamento de magia, né? E magia sempre se pensa assim, para que serve isso? Como que eu vou lidar com isso? E para qual objetivo? Se você não tem uma resposta para essas 3 perguntas, é melhor não fazer nada. Né? Com certeza. André Firmino, agradecida, professor. O senhor tem mais de uma iniciação? Tenho mais de uma iniciação, mas se eu parar para contar aqui, é no máximo 6 ou 7. Tá? E até, eu só estou contando iniciação afro, né? Que eu tenho iniciação em outras escolas também, né? De espiritualidade. Mas aí são outras práticas. Né? Tá? Agora, a questão é que eu sei exatamente por que eu me iniciei em cada uma delas. Eu sei exatamente qual é a função de cada orixá e de cada iniciação da qual foi colocado no meu destino. Então, por exemplo, eu sempre falo muito da minha iniciação em Yami. Mudou meu destino para melhor. Uma coisa incrível, absolutamente incrível. Tá? No sentido de vida material e tudo mais, foi excepcional. Tá? Então, todas as iniciações que eu fiz,
Eu tive ótimos resultados. Mas porque eu sabia o que eu deveria pedir. Eu sabia por que eu estava fazendo aquilo. Isso faz toda a diferença na iniciação. Entende? Não é algo gratuito, não é algo porque eu acho bonitinho. É bem mais profundo, né? E é essa profundidade que faz a diferença na espiritualidade. A espiritualidade não é como roupa, né, que você troca, né? Achou bonitinho e compra. Não é assim, né? A Fátima Carvalho, a Cláudia está aprontando. Falei, ela estava aqui fazendo bagunça, que barulho. Um beijo para ela. A Cláudia está te mandando um beijo. Exatamente, fazendo barulho aqui do meu lado aqui. A Fátima, concordo com o senhor em gênero, número e grau. Obrigado, Fátima. Muito bem, deixa eu ver aqui. O Edivaldo de Falu faz uma pergunta. Babá, pode assentar um orixá para uma pessoa que não é iniciada? Vamos lá. Como eu estava dizendo, né? Tudo que eu faço tem que ter um porquê, como e para quê. Tá? Então, vamos lá. Vamos explicar isso direitinho. Vamos supor que eu joguei para uma pessoa, né, eu fiz uma dafá para uma pessoa, e essa pessoa esteja muito doente, tá? Vamos supor isso. Não, vamos lá, vamos pegar um exemplo que já aconteceu, tá? Eu joguei para uma pessoa e essa pessoa vinha há gerações na família tendo muitos problemas de saúde, tá? E foi visto que essa pessoa tinha um problema de maldição dentro da saúde, dentro da família, tá? É uma longa história, não vou entrar aqui muito em detalhes, mas tinha um problema de maldição dentro do contexto da família, tá? E existe um título de Exu, que eu não vou falar aqui publicamente, tá? Quem faz o meu curso de Ifá conhece, né? Aprende isso também, esse nome, que é o Exu onde a especialidade do assentamento desse Exu é jogar fora a maldição. Tá? Inclusive, a tradução do nome dele é próximo a isso. Tá? Eu estou falando de Exu Orixá, tá? Não confundam com Exu entidade. Então, pode acontecer, certo? Jurumilá falar, olha, existe um contexto de maldição dentro da família e são necessários alguns rituais relacionados a Yami, a Egungun, por exemplo, tá? A ancestralidade familiar, e é necessário assentar esse Exu. Eu vou chamar assim desse, né? Que, na verdade, Exu é um só, mas com seus títulos e funções, né? Diferentes. Então, numa forma popular de falar, a gente fala esse Exu, né? Então, mesmo que você vá assentar esse Exu para essa pessoa não iniciada, você vai ter que fazer alguns rituais para ela. Você não pode sair assentando a moda vamos embora, sem fazer um ebó na pessoa, sem dar um bori na pessoa, sem, no caso, estruturar a questão ancestral. Você vai fazer algum ritual nela. Tem que ser feito na cabeça da pessoa. Certo? Ora, você não está deixando de iniciá-la em pequeno grau. Certo? Mesmo que você não faça a iniciação plena em Exu, os próprios rituais que antecedem a estruturação do assentamento é uma pequena iniciação. Isso é completamente diferente do que é visto por aí, onde as pessoas assentam o orixá para muitas pessoas não iniciadas, sem nenhum tipo de ritual, sem nada. Eu conheci uma senhora, coitada, ela não era iniciada, ela tinha uma casa só para os santos dela. Ela tinha uns 20 assentamentos. Só de Oxum tinha 5, por causa da qualidade de Oxum. E não era iniciada em nada, nunca tinha tomado nenhum ebori, tá? Mal um ebó.
E eu conheci essa senhora tem muitos anos. Ela foi lá na Arecaixa, quando eu estava no Brasil, isso tem muitos anos. Ela jogando comigo, chorando, que ela estava num perrengue desgraçado, estava quase passando fome, com mais de 20 assentamentos em casa. Observe, com mais de 20 assentamentos em casa, sem ser iniciada, sem nunca ter tomado um bori, feito nada, tá? Pagou uma fortuna para ter esses assentamentos em casa. E estava passando fome. E ela ainda chorando falou comigo. E você sabe o que é pior, babá? Eu, do pouco dinheiro que eu tenho para comer, eu ainda tiro para comprar vela. Para botar no pé do assentamento. Vocês devem imaginar o que eu falei para ela, né? Eu falei, você está maluca? Você acha que o orixá precisa de vela? E quem disse que você precisa ter isso tudo assentado? Qual é a função disso na sua vida? Você não é iniciada, você não tomou bonito com a Fernanda. Te venderam assentamento de santo para ganhar dinheiro. Né? E te ensinaram a cuidar, a explicar. Esse assentamento aqui serve para quê na tua vida? Qual é a função disso no teu destino? Como é que você vai cuidar disso para o seu destino? Não. Cobraram uma grana, sentaram um monte de santo para a mulher, só falaram para a mulher acender vela no pé do santo. E a vida da mulher foi para o buraco, estava passando fome. Ela ficou chateada comigo porque eu falei para ela, minha senhora, eu se fosse você, me desfazia desses assentamentos todos. Porque, obviamente, não estão servindo para nada. A senhora está passando fome, então não está servindo para nada. Esses assentamentos. Não é o orixá, estou falando de assentamento. Né? E o orixá não precisa de vela, ele tem luz própria. A senhora pega esse dinheirinho e compra mais comida para a senhora se alimentar. Né? Certo? Então, é complicado, né? É complicado. O Edivaldo está falando ali, entendi, babá, axé, o comprometimento e responsabilidade sempre. É isso aí, Edivaldo. Axé. Deixa eu ver aqui o pessoal no Instagram. Isha Runa, boa noite, babá, sua bênção, Oxalá abençoe, Isha. Imo Borges, boa noite, sua bênção, Oxalá abençoe, Imo Borges. A Fátima Carvalho está falando, caraca, tinha assentamento de A a Z. Tinha de A a Z de assentamento. Aqui está na moda assentar orixá sem a pessoa ser iniciada. Ah, isso aí é antigo, né? É o que eu estava falando, né? Isso é antigo. Isso aí é o tal negócio, né? Você quer cuidar de um orixá, velho? Assim, faz a comida votiva do orixá, a oferenda votiva, oferece num cantinho da sua casa com fé. Deu resultado, funcionou, trouxe coisa boa para a sua vida. Continue assim, né? Vai fazendo ali sua prática de fé, seu paradigma de crença, tá? Mas tem gente que gosta, acha bonito, né? Então o negócio é tão bonitinho, então acaba ficando caro esse bonitinho aí, né? Complicado, né? André Fermiano está comentando ali, professor, de onde vem tanto conhecimento? Fico admirada. É uma vida inteira dedicado a isso, né, André? Desde 13 anos, né? Na macumba desde os 6 meses de idade, né? Uma vida inteira lidando com isso, estudando, pesquisando, praticando. Né? Então, é uma vivência, a vivência dessa encarnação minha. Entre outras coisas que eu faço, né? Graças a Deus, Vila do Maria. Boa noite, Penedo Jana, Oxalá abençoe, seja bem-vinda. André Fernando continua, muito bom esse esclarecimento sobre iniciação. Muitas vezes sai no jogo que a pessoa precisa se iniciar. E daí começa o desespero, porque a pessoa não sabe nem o significado disso. Exatamente. Exatamente. Olha, quando alguém chegar para você e falar assim, olha, você precisa se iniciar,
Você tem algumas perguntinhas para fazer. Primeiro, por quê? Por que que você acha que eu preciso me iniciar? Né? Muito bem. Como é a iniciação? Ah, eu não posso falar. Não, como assim não pode falar? Você está dizendo que eu preciso me iniciar. Você não vai me dizer como é que é? Por que me leva a crer que eu posso entrar numa furada? Né? Como é que eu sei? Qual é o parâmetro que eu tenho para avaliar se o que vai ser sério vai ser coerente com o que o senhor está, o que a senhora está me orientando? E a terceira pergunta: para quê? Qual é o objetivo disso? Né? Qual é o objetivo dessa? Aonde isso vai me levar? Né? Qual é o objetivo, não só teórico, mas prático? Objetivo, né? Então, a senhora precisa se iniciar, beleza. Para quê? Como é a iniciação e para quê? Né? Aonde isso vai me levar? Né? Qual é o objetivo disso? Ah, eu não posso responder essas perguntas porque é segredo. Então, velho, eu faço uma pergunta para qualquer um aqui, tá? Você está no local que você não conhece, alguém que você não conhece fala para você assim: vem cá, entra aqui em casa. Você entraria? Imagina, você está andando na rua, né? Então, como eu sou carioca, sou lá do Rio de Janeiro, imagina, você está andando ali em Nova Iguaçu, num lugar legal, tranquilinho, Big Field, Campo Grande, né? Tal, você está caminhando na rua, de repente, você passa em frente a uma casa, alguém fala assim: ei, psiu, 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 vem cá, entra aqui. Hã? Entra aqui em casa, vem cá. Eu? Vem. Mas por quê? Não, vem, vai ser legal. E sai fora, meu irmão. Porra é essa? Tô fora, não é isso? Então, como é que as pessoas ingenuamente fazem iniciações como se fosse isso? Olha, você precisa se iniciar. Ah, tá bom. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Ah, eu vou. É tanto. Você precisa se iniciar, é tanto. Ah, tá. Aí vai, não pergunta nada. Corre atrás do dinheiro, coitado, paga lá a obrigação, entra no escuro, sem saber do que se trata, e depois quer cobrar o quê? Quer cobrar resultado? Como é que você pode cobrar resultado de alguém que nunca te prometeu resultado? Aí que está o problema. É aí onde a coisa fica complicada, né, velho? Que aí você também não pode cobrar resultado. A pessoa não te prometeu resultado nenhum. Não, você se iniciar vai ser bom. Tá, vai ser bom, mas vai ser bom é muito relativo, né? Bom, tem muita coisa que é boa que faz mal, né? É muito relativo. Né? O pessoal tá rindo ali no YouTube, né? Pois é, perfeito. Então, imagina. Certo? Então, ainda mais um conceito espiritual, um conceito energético, né? Coisa séria, né, gente? Coisa séria. Não é para ficar de modinha, né? Aí a pessoa vai e assenta um Ogum. Ah, é tão bonitinho. Assenta um Ogum de modinha. Né? Algum orixá associado, porra, no lado negativo, a violência, a guerra. Aí começa a dar um quebra-pau na casa da pessoa, dá um monte de problema. Aí fala, não sei o que está acontecendo. Pô, qualquer um sabe, só você, né, que não sabe, né? A Penedo Diana está falando ali, mas hoje em dia, babá, é vendido que quando você se inicia, seus problemas acabaram como um passe de mágica. Penedo, eu vou te falar uma coisa. Outro dia eu vi uma mulher no TikTok, sei lá, no Instagram, a mulher se apresentando como Yanifá. E a pessoa falando assim, na cara de pau: olha, quando você se inicia em Fá, todos os problemas da sua vida acabam. Todos os problemas da sua vida acabam. Se não acabam, tem algo errado. Porque quando você se inicia em Fá, você não vai ter nunca mais problema na vida. Eu fiquei olhando, eu fiquei vendo a mulher falando, eu até gravei um vídeo depois comentando sobre isso. O problema da nossa vida é o elemento que nos faz evoluir.
A gente tem que ter problema na vida, porque a gente encarnou para ter problema. A questão é que Ifá, com conhecimento, se você é iniciado com alguém que te ensina, que te orienta, que te dá educação espiritual, que te dá conhecimento, sem mimimi, então você aprende a ter um conhecimento que vai te ajudar a superar o problema. Né? Então o problema é esse, que é o mesmo 7-1 de várias religiões. Certo? Então, não é essa a ideia. Isso é impossível, você não vai ter mais problema. Todo mundo tem problema. E o problema é importante porque faz parte da vida. A questão é que a prática do Ifá, com conhecimento de causa, uma iniciação com conteúdo, ou seja, onde você aprende, você vai ter capacitação para superar os seus problemas. É aí que está a diferença. Tá? Aí a Penedo Diana complementa muito bem. Eu vi esse vídeo, até compartilhei. Pois é, ela comenta, daí ninguém quer ter problema e ter força e sabedoria para resolver. Querem terceirizar. Aí fica mole, né, velho? Bota no colo do santo. A Diana é do curso de Fá. Exatamente. Então o curso de Fá traz esse conhecimento para você resolver seu problema, sendo iniciado ou não. Nosso curso de Fá, Riqueza de Fá, é exatamente isso. Né? Então eu até gravei esse vídeo porque fala sobre isso, né? A Fátima Carvalho diz, e aí toma um pó, né? O povo agora pode até escolher o orixá. É aquela história, né? Tão bonitinho, né? Tão bonitinho. Esquecendo que o orixá tem o seu lado deborá, selvagem, né? Complicado, né? Eu vejo, inclusive, uns africanos maquiando o orixá, né? Tão bonitinho, parece um anjo católico. Esquecem um lado selvagem, né? Forte do orixá, né? Mas aí fica vendendo um orixá cristão pra gente cristã, né? É meio louco isso, né? O Uriani comenta, existem coisas que os nossos orixás nos orientam e ajudam, mas a nossa vida é nossa responsabilidade? É nossa responsabilidade. Né? Estando atento já é difícil, imagina não se cuidando, não tendo coerência. Exatamente. Imagina o orixá gastando cartão de crédito. Pois é, né? Gasta o cartão de crédito todo numa coisa que não sabe para que está fazendo, nem como, nem porquê, e depois quer reclamar. Complicado, né? É difícil, né? É bom essas nossas conversas, né? Traz algumas perguntas, né? Uma vez eu conheci uma pessoa de grande sabedoria espiritual, muita mesmo, uma pessoa que tive e tenho muito respeito. E esse meu mestre me ensinou o seguinte, olha, mais importante do que você ter as respostas é você saber fazer as perguntas. As perguntas certas podem levar você a ter um destino de sucesso. Quando se tem muitas respostas, sem coerência, sem entendimento, isso só gera confusão. Então, a nossa live de hoje, já está terminando já, foi uma live que tocou nesse ponto, né? Em saber fazer as perguntas certas para o seu bem-estar. O exemplo que eu dei, né? Você andando na rua, alguém chega, vem cá, entra aqui em casa. Como assim? Eu não te conheço, meu. Não, entra aqui, você vai gostar. Que é isso? Estou fora, né? Então, não, que é isso? Por que eu vou entrar aí? Quem é você? Eu, hein? O que você quer comigo? O que está rolando aí? Né? São as perguntas, né? Então, mais importante do que respostas prontas, é necessário sabermos as perguntas que são cruciais para a nossa vida. É na pergunta que existe a essência da sabedoria, e não nas respostas decoradas e prontas que a maioria das pessoas usam por aí. Ok?
Tem algumas outras perguntas aqui, mas já deu a hora, tá? Estamos terminando a nossa live de hoje. Quero agradecer muito as ótimas perguntas que vocês fizeram aqui, né? Então, se a nossa live hoje foi boa, é porque houveram boas perguntas. Fomos abençoados pela sabedoria de Orumilá com boas perguntas. É isso aí, Johnny. Seguro morreu de velho, exatamente, né? Então, pensem bem no que a gente conversou hoje. A Fátima está falando, babá, tô rindo até 2050, porque minha filha mais velha é dessas. Assentou uma pá de santo. Pois é, e aí vem a pergunta, para quê? Né? Como? Por quê? Qual é o objetivo? Ah, eu assentei Xangô. Tá, por quê? Né? Aí ela complementa, minha filha assentou uma porrada de santo e nada, resultado nenhum. Pois é. Ah, eu aceitei Xangô. Para quê? Qual é a diferença que vai fazer na sua vida? Ah, não, é porque Xangô quer. Não, peraí, por que Xangô quer? Eu preciso saber, ué. E por quê? Qual é a função de Xangô na minha vida? Em que isso vai mudar a minha vida? Para quê? Como? Quando? Como é que a gente vai fazer isso? Como assim? Né? É muita responsabilidade. O orixá não é brinquedo, né? Então o orixá não é brinquedo, porque um assentamento negativo vai empembar a sua vida, você não tem noção, velho. Você imagina um orixá como Xangô, forte, poderoso como é. Imagina esse assentamento negativo. É a força de Xangô negativa na tua vida, porra. E dos outros orixás. Então é complicado, né? Complicado, né? Tem que se ter muito conhecimento com responsabilidade. Tá? Bem, uma boa noite a todos. Foi legal a live. Agradeço pelas ótimas perguntas que vocês fizeram. Foi um bom bate-papo, né? Deu para a gente conversar bastante, trocar uma ideia. E o meu conselho é o seguinte, coloquem a mão na consciência. Né? Porque o Ori é o seu orixá. O Ori é o seu orixá. Não adianta você ter 30 orixás assentados se você não dá um Bori. Se você não cuida do seu Ori. Se você não cuida dos seus antepassados familiares. Né? Então, uma vez eu conheci um cara, eu tenho 3 Babai Gungu assentados. Tá. O teu pai é de onde? Meu pai era lá da Paraíba. Tu já cuidou do teu avô? Dos ancestrais da tua família lá da Paraíba? Tu está preocupado em ir na África, sentar 3 Egungun, mas não sabe acender uma vela para o teu antepassado lá da Paraíba? Tu acha que tu é o quê? Que tu nasceu aonde? Tu é brasileiro, porra. Tu tem que cuidar da tua ancestralidade brasileira. Nada contra Egungun. Egungun é maravilhoso. Desde que você saiba para que você está cuidando na sua vida. Tá? A Fátima Carvalho está falando, Cláudia, amanhã eu vou te perturbar. Tudo bem, manda um beijo. Ela está mandando um beijo. Então, gente, uma boa noite para vocês. Tudo de bom. Tá? Aquele axé. Que o nosso Ori seja um trovão. O ditado iorubá que diz o trovão é filho do homem. O trovão é filho do ser humano. O que é esse trovão? É o poder do nosso Ori. Então que o poder, o trovão do nosso Ori, ressoe hoje e forte sempre, nos abençoando infinitamente e abundantemente. Axé, ô axé. Uma boa noite a todos. Axé.